E a gente segue aqui para a reta final do nosso All News, infelizmente atualizando uma notícia muito triste daquele acidente envolvendo um ônibus no Agreste de Pernambuco. Já subiu para 17 o número de mortos nesse acidente, de acordo com a PRF. Esse ônibus que acessou a contramão da BR-423 acabou atingindo rochas que estavam à margem da rodovia, depois um banco de areia que acabou levando inclusive o veículo a tombar. A gente conseguiu contato agora com a PRF, o porta-voz da PRF em Pernambuco, Cristiano Mendonça, a quem eu agradeço demais a presença aqui no programa com a gente para entender a situação de momento. Cristiano, uma boa tarde para você. Queria saber o que a gente tem de atualização, inclusive um ponto que me pareceu um pouco confuso ainda em torno do número de passageiros que estava nesse ônibus, que parece ser maior do que o que foi informado inicialmente. O que a gente tem já de fatos de mais essa tragédia nas rodovias, doutor Cristiano? Obrigada pela presença. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. De fato, a PRF, em primeiro lugar, se solidariza com a família dessas vítimas, né? De fato, um acidente trágico. E a atualização que temos, além da quantidade de mortes que você acabou de citar, é de que, com relação aos passageiros, inicialmente havia uma lista com cerca de 32 passageiros, mas pelo acompanhamento, né, junto também com os órgãos estaduais, foi verificado que esse número pode chegar a 40 passageiros, porque a partir do acompanhamento também das entradas nos hospitais. Ainda não foi confirmado a quantidade total de feridos, porque além do Hospital de Garanhuns, o Hospital do Moura, que recebeu a maioria dos feridos, né, cerca de 18 feridos, outras unidades de saúde também receberam vítimas aí desse caso. Então, a polícia continua apurando, né, a Polícia Civil, né, os hospitais, também levantando esses dados, para que seja oficializado também a quantidade de feridos nesse sinistro. Dentro das informações técnicas até, Cristiano, o que a gente pode trazer em torno do ônibus em si? Estava fazendo uma viagem com turistas ali da Bahia para Pernambuco. O que a gente já sabe sobre o veículo? Estava dentro de todas as... Claro que ainda vai passar por perícias, imagino, mas se estava de acordo com as normas da situação, e também uma ajuda do senhor para entender a região, que inclusive é conhecida, aquele trecho em que aconteceu o acidente é conhecido como Serra dos Ventos. Se o senhor conseguisse ajudar a gente a entender um pouco o contexto, tanto do veículo quanto do local em que a gente teve essa tragédia? Isso, o veículo, de fato, ele ainda vai passar por essa perícia mais precisa, né? A PRF está enviando, inclusive, policiais especializados em perícia, tanto de Pernambuco, né, como também de Sergipe, para fazer essa perícia administrativa. Amanhã já se inicia, amanhã pela manhã já se inicia esse trabalho para levantar também as causas desse sinistro, o que é que levou esse veículo aí a ir para a contramão, né, a tombar na rodovia. E o veículo, a princípio, ele tinha um termo de fretamento válido, né, a princípio a informação é essa, um ônibus que teria saído aí da Bahia em direção à cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e entre os passageiros havia tanto pessoas aí naturais da Bahia como também de Minas Gerais. E com relação a outra pergunta, desculpa. Estava querendo saber um pouquinho sobre a região como um todo, até para a gente ter a dimensão das dificuldades do que poderia acontecer ali, né? Não conheço a região diretamente, mas sei que as estradas da região têm muito registro de acidente, e esse especificamente, esse trecho em que aconteceu, inclusive é conhecido, estava vendo aqui, como Serra dos Ventos. O que o senhor consegue trazer para a gente do local, para a gente entender os efeitos dessa tragédia? É um trecho de pista simples, né, bastante sinuoso, com muitas curvas, inclusive também com declive, né, com a descida grande. Então, requer, de fato, uma atenção e um cuidado maior do motorista que passa pelo local. Ele precisa realmente ter essa atenção redobrada, né, porque é um trecho, de fato, que requer esse cuidado maior. Com certeza, doutor Cristiano. E a gente vai acompanhando, é claro, também as manifestações de solidariedade com as vítimas. Vimos dos governadores, tanto de Pernambuco quanto da Bahia. Queria registrar aqui também rapidamente, se o pessoal conseguir botar na tela para mim, aqui as falas do presidente Lula, inclusive da região ali dele, dizendo justamente: com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo o ônibus de turismo na região, que tirou a vida de pelo menos 17 pessoas, ele trazendo a notícia.
aqui prestando solidariedade às famílias, aos amigos das vítimas e expressando sinceras condolências e solidariedade. A gente estava falando aqui desse momento de dor, justamente o senhor me ajudando a entender um pouco a região. A gente sabe e noticia, infelizmente, cada vez mais acidentes em estradas de forma cada vez mais frequente. Eu queria saber se da parte da PRF a gente pode aproveitar aqui esse minutinho final de entrevista para trazer até um pouco de orientação nos cuidados, principalmente em viagens noturnas e das condições das rodovias aqui para a gente, doutor. Isso, Natália, é um cuidado que vai tanto para o motorista, né, como também para o próprio passageiro, né? O motorista, ele de fato tem que estar bem descansado, ele tem que respeitar o limite aí do descanso antes de assumir essa direção, né? De fato tem que estar devidamente habilitado, né, para dirigir também um veículo de transporte coletivo. É necessário ter uma habilitação específica, né, passar por cursos específicos aí para essa atividade e respeitar o limite da rodovia, né? Se de fato o limite da rodovia ele determina a proibição de fazer ultrapassagens, né, de respeitar a velocidade, isso tem que ser seguido, quanto mais no transporte de coletivo de passageiros. E com relação aos passageiros, que eles sempre utilizam o cinto de segurança. Isso é um equipamento indispensável em qualquer veículo, no ônibus não é diferente, né, que eles procuram também empresas credenciadas, né, que estejam de acordo com a lei, também para evitar qualquer transtorno e também que possam ser ressarcidas aí no caso de qualquer problema. Certeza. A gente segue então aqui de olho nas atualizações em torno do estado de saúde dos feridos que foram para os hospitais na região e aguardamos as informações da perícia também. Doutor Cristiano, muito obrigada pela presença com a gente aqui no All News. A gente entra em contato de novo para ter as atualizações em breve. Para finalizar aqui o nosso UOL News, inclusive queria trazer um registro do nosso flash aqui do UOL, mostrando um pouco mais de detalhes em torno desse acidente, para a gente ver um pouco de como que ficou esse ônibus, o que a gente tem em torno dele. Acho que o pessoal conseguiu colocar aqui para a gente. Agora sim, acidente, aqui o registro das imagens, vamos passando aqui para o lado para trazer um pouco a situação de como que ficou esse ônibus. Pode passar para o lado aqui, a gente reforça aqui, vendo as imagens da destruição por dentro. Esse veículo estava sendo conduzido, inclusive, por 2 motoristas que estavam se revezando durante o trajeto. Felizmente, os 2 estão vivos e podem ir trazendo relatos para a gente entender o que aconteceu nessas imagens que a gente está vendo aqui na tela agora. O número, então, a gente atualiza, subiu para 17 mortos, de acordo com as informações da PRF. O número de passageiros, como acabou de confirmar para a gente a PRF, era maior do que o que tinha sido informado inicialmente. Eles tinham falado que eram 30 passageiros, mas aparentemente poderiam ter mais pessoas ali estando como carona ou algo do gênero, e agora a polícia está atrás dessas informações e no atendimento das vítimas desse veículo que acabou acessando a contramão. Muitas das pessoas que estavam relatando ali um zigue-zague nesse momento, ele atingiu rochas que estavam às margens da rodovia. Depois o condutor até conseguiu ir para o sentido correto da via, mas colidiu novamente em um barranco de areia antes de tombar o ônibus, infelizmente causando essa tragédia que a gente está acompanhando agora no momento, e torce muito para que não aumente o número de mortos nessa região do Agreste de Pernambuco, que, como o Cristiano explicava para a gente aqui, também é um trecho conhecido como Serra dos Ventos, na região de lá. A gente vai atualizando vocês na nossa home aqui do UOL